Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto que mexe com muitas famílias no Brasil: o planejamento sucessório. É um campo que sempre foi, vamos dizer, bem complexo, né? Cheio de emoção, de custos, mas que acaba de passar por uma transformação que é, sem exagero, histórica. Bora mergulhar nisso! Por muito, mas muito tempo, para um número enorme de famílias, a resposta pendia, infelizmente, para o lado do pesadelo. Já pensou? Um direito que, na teoria, é seu, se transformando num fardo gigantesco. Um verdadeiro labirinto burocrático. E tudo isso num momento de luto, de vulnerabilidade. Mas por que era tão difícil assim? A boa notícia, e que notícia, é que uma decisão unânime, histórica, do Supremo Tribunal Federal, o STF, veio para acender uma luz nesse labirinto. Ela promete destravar um processo que paralisava famílias e patrimônios por anos, às vezes décadas. Para a gente entender o tamanho dessa mudança, a gente precisa primeiro entender como era a armadilha. O sistema antigo era um nó cego que prendia não só os bens, mas a vida de muita gente. A fonte que a gente analisou usa uma metáfora que é perfeita, a de um nó górdio. Sabe aquele nó impossível de desatar? Era exatamente isso. Na prática, o processo de inventário acabava virando um anexo da fiscalização de impostos, e isso criava uma situação, bem, quase sem solução. E aqui está o coração do problema, o que a gente pode chamar de paradoxo da liquidez. Era um ciclo vicioso que parecia piada, mas não era. A lógica era a seguinte: para receber a herança, era preciso pagar o imposto. Ok. Mas para pagar o imposto, muitas vezes a família precisava vender um bem da própria herança. Só que não podia vender antes de finalizar o processo. Pegou o problema? E essa imagem aqui, ela desenha perfeitamente a armadilha. Era um ciclo sem fim, uma loucura. Para receber os bens, paga o imposto. Para pagar o imposto, vende um bem. Mas a venda só sai depois da partilha. E a partilha só sai depois de pagar o imposto. As famílias ficavam presas nesse limbo jurídico, nesse limbo financeiro, por anos a fio. Foi nesse cenário caótico que, lá em 2015, o novo Código de Processo Civil tentou cortar esse nó de uma vez. Propôs uma solução. Mas, como era de se esperar, isso deu início a uma briga jurídica daquelas. A intenção do legislador parecia bem clara: vamos separar as coisas. Uma coisa é o judiciário, que vai homologar o acordo entre os herdeiros. Outra coisa, bem diferente, é o fisco, que depois vai lá e cobra o imposto que é devido. Uma ideia racional que buscava, acima de tudo, eficiência. E aí começou o cabo de guerra. De um lado, a União, que legislou sobre o processo para dar mais agilidade para todo mundo. Do outro, os estados, batendo o pé, dizendo que essa nova regra ia enfraquecer a cobrança do ICTMD, que é o Imposto sobre a Herança. E essa briga, claro, foi parar no Supremo. E depois de anos de incerteza, a nossa mais alta corte deu o veredito final. E foi uma decisão que literalmente virou o jogo. Então, o ponto central, o divisor de águas, é este aqui. A decisão do STF confirmou o que a lei dizia: a homologação da partilha amigável não precisa mais da prova de pagamento do imposto antes. Essa frase, que parece simples, é o motor de toda essa revolução. Mas como é que o STF chegou a essa conclusão? A lógica se apoiou em 3 pilares bem fortes. Primeiro, essa norma organiza o processo, ela não mexe no imposto em si. Segundo, o fisco não perde nada, ele é informado oficialmente depois e tem um arsenal de ferramentas para cobrar o que é devido. E terceiro, talvez o mais importante de tudo, isso garante o direito fundamental a uma justiça mais rápida. Chega de esperar anos. Ok, legal. Mas e na prática? O que tudo isso significa no dia a dia? Vamos ver agora o impacto real dessa mudança na vida das pessoas e na economia como um todo. E esse quadro aqui, ele ilustra de forma brilhante a transformação. Processos que se arrastavam por anos, agora têm o potencial de serem resolvidos em semanas. O imposto, que era aquele pré-requisito que travava tudo, virou uma etapa posterior. E a venda de um bem para pagar as contas, que era uma dor de cabeça burocrática, se tornou muito, mas muito mais simples. Com isso, o paradoxo da liquidez, aquele ciclo vicioso que a gente viu lá no começo, finalmente tem um fim. As famílias agora podem receber o formal de partilha, regularizar os bens em seus nomes e, aí sim, com calma, vender um ativo se for preciso para quitar o imposto. Tudo isso sem a pressão de um processo judicial parado. E tem mais, a decisão cria um incentivo comportamental fantástico. Agora, chegar a um acordo amigável tem uma recompensa muito clara e valiosa: a velocidade.
Isso estimula o diálogo, a mediação, em vez daquela briga judicial que a gente sabe que é cara e demora uma vida. Com o processo podendo ser tão mais rápido, a própria forma de pensar o planejamento para o futuro muda completamente. Vamos dar uma olhada em como essa decisão reconfigura as estratégias para as próximas gerações? Para os profissionais da área, surgem novas ferramentas. O inventário amigável vira a grande estrela, uma via rápida e eficiente. Aquela necessidade de criar estruturas super complexas como holdings só para fugir do inventário, ela diminui. E o foco se volta cada vez mais para o que realmente importa, a construção de acordos e uma boa governança familiar. No fundo, o desafio deixa de ser puramente burocrático, de como navegar num sistema que não funcionava direito, e passa a ser mais estratégico, mais humano. O objetivo principal agora é construir um consenso que permita usar essa nova via expressa da justiça. Essa decisão, como resume bem a nossa fonte, é um passo fundamental. Ela alinha a lei a uma visão de justiça mais moderna, onde o processo serve ao cidadão, e não o contrário. É um reconhecimento de que o tempo tem um custo financeiro e principalmente um custo emocional. E a gente termina com essa reflexão. Agora que o principal obstáculo burocrático foi removido, pelo menos para os casos amigáveis, será que o maior desafio da sucessão passa a ser, de fato, a construção da harmonia e do acordo dentro da própria família? Fica aí uma questão para a gente pensar.